Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo seu interesse no detox metabólico, nos resultados. E nessa aula, que vai ser uma aula enxuta, uma aula rapidinho para entregar um conteúdo de valor para você, eu vou tirar as principais dúvidas de como funciona o detox metabólico, como você aplica, como usar, posso indicar para minha paciente utilizar em casa, quanto que eu posso cobrar. Então, o que que nós precisamos entender quando nós falamos de detox? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o principal órgão, o órgão-chave do detox, é o fígado. E por que, professor Edias? Porque o fígado é o órgão que transforma determinadas substâncias para que elas possam ser eliminadas pelo nosso corpo. Então, isso é muito importante. Isso ocorre no fígado. E existem três fases para que isso ocorra: a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase é oxidação, redução e hidrólise. Basicamente, nessa primeira fase, aqui ocorre principalmente uma mudança. As toxinas lipossolúveis, né, que são solúveis em gorduras, são modificadas por enzimas do sistema citocromo P450 que realizam reações de oxidação, redução e hidrólise. Então, quando modifica as toxinas lipossolúveis, elas são eliminadas, porque vai ser eliminadas principalmente pelos rins, tá bom? É o órgão-chave que vai eliminar. E os rins não eliminam gordura, eles eliminam água. Tudo bem? Tranquilo até agora? Então, o objetivo da fase 1 é converter as toxinas em compostos intermediários mais reativos, mais fáceis para a fase 2. Embora nesse processo muitas vezes eles fiquem mais tóxicos. Aí você vai entender por que a gente também precisa proteger o fígado. Na fase 2, que é a fase de conjugação, o que acontece? As formas intermediárias geradas na fase 1 são combinadas com outras moléculas que eu vou apresentar para você, moléculas ortomoleculares, que através de reações como glucuronidação, sulfatação, metilação e acetilação, fica mais fácil ali ser eliminado na fase 3. Então já está em uma forma que o corpo consegue eliminar. Então, tornar os metabólicos solúveis em água para ser eliminado nos rins, né? O que os neutraliza a toxicidade e prepara para a excreção. Já na fase 3, o que acontece? Os metabólicos atóxicos, porque já não são tão tóxicos quanto na fase 1, e hidrossolúveis são transportados pela corrente sanguínea para os órgãos excretores, como os rins e intestino. Parte dessas toxinas são eliminadas, sim, pelos intestinos. Objetivo: excretar essas substâncias do corpo. Mecanismo: aí os rins filtram essas substâncias, aquilo que o corpo não precisa é excretado, enquanto a bile produzida no fígado pode transportar as toxinas para o intestino e são eliminadas nas fezes. Então, você vê que existe todo um arcabouço de funcionamento para que você transforme uma substância, uma toxina lipossolúvel em hidrossolúvel. Só que nesse processo, na fase 1, ela se torna extremamente tóxica. Já na fase 2 de conjugação, é neutralizado o quê? A toxicidade. E essas toxinas são hidrossolúveis, elas são solúveis em água, para ser transportadas pelo sangue, para serem eliminadas principalmente pelos rins. E na fase 3 ocorre basicamente a eliminação. Esse daqui é um dos nossos resultados do detox metabólico. Eu já vou te explicar como é que você pode fazer isso daí. Detox metabólico é importantíssimo, porque vai auxiliar o organismo nesse processo de desintoxicação natural. Professor Edjas, por que é tão importante auxiliar o organismo nesse processo de desintoxicação natural? Muitas vezes, pessoal, eu vejo pessoas falando: esse negócio de detox é bobeira, o corpo ele já tem esse mecanismo que eu acabei de apresentar para você. O que acontece hoje em dia é que nosso organismo está sobrecarregado de toxinas. Por quê? Não sei se você assistiu o vídeo onde eu te apresentei o detox.
É muito importante você entender que hoje em dia nós utilizamos muitas substâncias, principalmente na alimentação, que são recursos hoje imprescindíveis, principalmente no processo de conservação do alimento, tem que conservar o alimento, não tem hoje como alimentar toda a população do mundo, plantando, colhendo e comendo. Tem que armazenar, tem que estocar e tem que principalmente transformar esse alimento para o consumo, para armazenar esse alimento. E aí você utiliza substâncias que para o nosso corpo são toxinas. E o corpo precisa transformar essas toxinas, que são lipossolúveis na sua grande maioria, em hidrossolúveis. Então, é necessário. Só que o organismo já está sobrecarregado, porque antigamente, na nossa fisiologia de milhares e milhares de anos, você colhia, você comia, você colhia, você comia. Só que a população mundial aumentou, as pessoas vivem mais e precisa se transformar o alimento. Só que os recursos utilizados são recursos que levam à toxicidade do organismo. O organismo fica sobrecarregado de toxinas e o fígado não dá conta de fazer esse processo. Simples assim. E quando essas toxinas que não têm mais nenhuma função ficam dentro do organismo, o que acontece? O sistema imunológico entra em ação. E aí você vai ter uma hiperprodução de citocinas inflamatórias, vai inflamar o organismo, e aí você vai ter principalmente a inflamação crônica de baixa intensidade. E essa inflamação crônica de baixa intensidade leva aí os mais variados problemas de saúde. Leva desde uma disfunção estética a uma disfunção de saúde grave, gravíssima, tá? Leva aí a síndromes metabólicas, leva a diabetes, leva a obesidade, sobrepeso, pode levar a celulite, pode levar ao lipedema. Então, você tem aí um processo, o organismo está sobrecarregado. Por isso, eu quero te apresentar o detox metabólico, que vai auxiliar, uma ferramenta para auxiliar o organismo, principalmente a transformar as toxinas e eliminá-las. Então, dito isso, vamos aqui, principalmente, ao detox metabólico. Então, detox metabólico, nós utilizamos aqui, primeiro, a primeira formulação é o íon diox. Professor Edjasto, por que nós utilizamos o íon diox? Eu já vou dizer como você vai utilizar. Porque é uma associação de magnésio e manganês. O magnésio ajuda a desintoxicação do corpo, principalmente ele apoia as fases 1 e 2. Então, sem magnésio, isso não vai ocorrer, fica prejudicado. E eu não sei se você sabe, mas nosso solo é pobre em magnésio. A maioria das pessoas tem uma deficiência gigante de magnésio, e aí esse processo de desintoxicação já fica prejudicado. O manganês atua no processo de detox, principalmente como cofator enzimático, tá? Em processos de antioxidante, quer dizer, protegendo o fígado das toxinas e do próprio processo de desintoxicação. Então, o manganês é muito importante para a saúde do fígado. Então, primeira formulação que nós vamos utilizar, íon diox. Eu gosto muito de utilizar o íon diox na região, principalmente alvo, onde a pessoa tem a queixa principal, um lipedema, uma celulite, uma gordura localizada, um edema, uma hipercromia ou uma dor, eu uso direto, mas também eu gosto de utilizar bastante, independente de eu realizar a drenagem linfática ou não, eu uso uma gotinha nos gânglios linfáticos para estimular a eliminação natural das toxinas. Segunda formulação que nós vamos utilizar no detox metabólico é o íon forte. Por quê? Porque o íon forte tem ferro. E o ferro é o principal cofator da fase de biotransformação hepática, tá? Nas 3 fases. Então, o fígado precisa realizar reações de oxirredução, precisa do metabolismo energético do ferro, porque o ferro faz o transporte de oxigênio até as mitocôndrias para produzir ATP. Então, o ferro é muito importante para esse processo de detox, para a saúde do fígado. E nesse processo de desintoxicação, ocorre a oxidação, tá ali, ó, oxirredução. De quem? Do elemento químico ferro. E muitas vezes as pessoas ficam com ferro pobre em elétrons, e aí ele deixa de realizar a sua função. E quando utiliza essa formulação, você nutre o corpo de ferro e principalmente de elementos químicos ricos em elétrons, nesse caso aqui, o ferro. Então, é importantíssimo o íon forte. Você vai utilizar no local ou uma gotinha no punho 3 vezes ao dia. Também, nessa formulação,
tem o potássio, vital para o processo de detox, principalmente que ele vai ter uma ação aonde? Nos rins, na fase 3 do processo de eliminação das toxinas, faz o equilíbrio hídrico do organismo. E eu estou colocando aí os resultados para vocês acompanharem. Nós temos a próxima formulação, o Ion Meta. O Ion Meta é importantíssimo, porque ele tem o zinco, então ele participa do metabolismo para eliminar as toxinas e, principalmente, ele protege o DNA do fígado, o DNA das células hepáticas. O zinco, ele protege o DNA de todas as células, mas no caso do detox metabólico, que o fígado está sobrecarregado por excesso de toxinas, que eu já expliquei o motivo, é o zinco que vai proteger as células hepáticas para as pessoas não desenvolverem, principalmente, desequilíbrios no fígado, para não desenvolver hepatites medicamentosas a partir do álcool e outras coisas mais. Também nessa formulação tem o cobalto, que é essencial, é um componente imprescindível para a formação da vitamina B12, formação dos glóbulos vermelhos, funcionamento do sistema nervoso e processos metabólicos. E aqui, esse seria o plano de detox básico, né? Você tem 3 formulações: Diox, Forte e Meta. Já vou explicar como você vai utilizar. Mas aqui nós temos nessa figura uma opção de detox power que foi utilizado nesse procedimento, que usa Diox, Regenere C, Forte e Reduc, tá? Aí é para fazer o negócio power. Vale a pena, é totalmente diferente, os resultados são maravilhosos. Quem pode utilizar o detox metabólico ortomolecular da IA? Esteticistas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, massoterapeutas, terapeutas em geral, biomédicos, dentistas e acupunturistas. E aí você me pergunta, professor Dias, por que o psicólogo vai indicar o uso lá do detox metabólico da IA? Como é que isso funciona? Né? O psicólogo aqui, o médico, né, o nutricionista, o farmacêutico, ele não vai ali colocar a mão na massa, mas ele pode indicar o uso dessas 3 formulações pelo seguinte: imagina o psicólogo, ele está cuidando de alguém que está muito ansioso, só que essa pessoa está inflamada, como eu já falei. Se ela está inflamada, o cérebro está inflamada e muitas vezes o processo de sinapse cerebral fica prejudicado, a liberação de serotonina, a recaptação de serotonina. E aí o que acontece? A pessoa fica lá ansiosa por uma questão não emocional, mas uma questão fisiológica. Então, o psicólogo pode aqui sim se beneficiar. Imagina o nutricionista que está lá lidando com reeducação alimentar, faz tudo bonitinho, mas está o seu paciente, a sua paciente está inflamada, inflamou o hipotálamo, não conhece o hormônio da saciedade, que é a leptina, e a pessoa está lá, ó, comendo alucinadamente, porque o organismo inflamado está liberando grelina em excesso e não ocorre o bloqueio pela leptina, e aí a pessoa não segue a reeducação alimentar. Então, tá aqui. E para você, que é um médico, uma médica, imagina, você passou lá uma terapia medicamentosa, um medicamento que é necessário para aquela pessoa, mas você sabe da toxicidade daquele medicamento, dos efeitos colaterais, principalmente no fígado, né, que vai metabolizar tudo isso. Você tem agora essa ferramenta magnífica, que é o detox metabólico da IA. Você é um esteticista, vai cuidar de um lipedema, gordura localizada, de uma acne ou de uma hipercromia. Você é um massoterapeuta, vai cuidar de uma dor articular, muscular. Você é um acupunturista. Sabia que você pode substituir a utilização da agulha, assim como eu faço, com os íons, com as formulações ortomoleculares da IA? Imagina aquela pessoa que morre de medo de agulhas. Como usar? Muito simples, tá? Como usar? É simples demais. Você pode aplicar nas cadeias de gânglios linfáticos, você pode aplicar no local que você quer melhorar, ou você pode aplicar uma gotinha no punho. Quando aplica uma gotinha no punho, ela é sistêmica, tá? Ele está num gel, o mesmo gel que se utiliza nos medicamentos para reposição hormonal. Então, ele permeia e ele vai até as células-alvo. Ah, posso aplicar aqui, ó, no rosto, e o meta no rosto
porque o zinco protege, né, os raios solares e é um clareador de hipercromia. Ó, aplica no local, pode aplicar no abdômen, pode aplicar no local que tem a necessidade. Ó, que legal, bacaninha, legal. Você que é acupunturista, aplica nos pontos de acupuntura. Muito simples. Quanto tempo utilizar? Detox metabólico, eu gosto de realizar ele, em média, por 3 semanas ou 30 dias. Aí eu reavalio para ver se eu vou fazer uma outra terapia, uma outra técnica, ou dependendo se a pessoa ainda tem muita coisa a melhorar, ela está muito intoxicada, a pessoa que está muito inflamada, né? Dependendo se a pessoa toma muitos medicamentos, né? Uma pessoa que é muito estressada, tem grandes liberações de cortisol, eu posso manter esse detox metabólico por mais tempo. Posso associar, professor, a uma eletroterapia? Lógico que pode, você vai passar antes da eletroterapia, até porque as formulações têm íons, né? Ferro, cobalto, potássio, e isso ainda por cima vai transformar as correntes elétricas em correntes mais eficientes, porque vão ter os eletrólitos para carrear essa energia. Posso associar os cosméticos que eu utilizo, os dermos cosméticos? Sim, aplicando antes. Professor, posso associar aos injetáveis? Sim, faz asepsia, vem com detox metabólico e depois você pode fazer a sua aplicação, tranquilo. Qual é o veículo, né? É um gel, mesmo gel que se utiliza nos medicamentos para reposição hormonal. Posso só passar, professor? Pode, só passar, sem técnica nenhuma, aonde deseja melhorar. Então, como funciona? Pega lá, ó, uma gotinha, no corpo todo, são 20 gotinhas, tá? E massageia, ó, até permeação. Massageia não, pode só passar. Não precisa ter uma técnica específica. Minha paciente pode usar em casa? Pode. Ela vai usar aonde você deseja melhorar, tem uma dor, tem um lipedema, aonde que ela quer melhorar, ou se você é um médico, uma nutricionista, um psicólogo, né, um farmacêutico, uma farmacêutica, você pode indicar o uso. Aonde ela deseja melhorar, assim, você que é um esteticista, um massoterapeuta, e pede para usar uma gotinha no punho, como eu já falei, um punho no outro, porque aí, nesse caso, a nutrição é sistêmica, tá bom? Então, pode usar tranquilamente. Quanto posso cobrar? Vai depender se você vai indicar o uso, o cuidado diário de home care, então você vai, se você entrar em contato com a IA Cosmética Mineral, tem aqui abaixo o WhatsApp, você entra em contato, você como uma profissional vai ter uma tabela especial, então você vai adquirir por um valor, eles já vão falar qual é a tabela de sugestão profissional, cliente final, né, o paciente, e aí você vai fazer a venda. Professor, mas eu quero aplicar, em média, o teu procedimento, você que é um esteticista, um terapeuta, um massoterapeuta, você que coloca a mão na massa, assim como eu, em média, seu procedimento ele vai valorizar entre 30% a 50%. Né? Então, uma coisa é o procedimento que você realiza, que ele tem um valor X. Se você fizer a aplicação utilizando formulações ortomoleculares, você vai estar valorizando o seu procedimento. Aqui abaixo tem aqui o WhatsApp da IA e eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição, caso você queira saber um pouquinho mais sobre o detox metabólico ou caso você queira saber como você pode fazer uma formação completa comigo, tá bom? Então, ó, beijo no seu coração. Mais uma vez, obrigado pelo seu interesse. Espero que de alguma forma ter auxiliado você. Então, tá aqui os resultados. Olha que resultado maravilhoso. Olha aqui, ó, gente, resultado aqui da primeira sessão. Olha esse resultado, o antes e depois, que coisa linda. Olha esse resultado maravilhoso. Então, resultados é o que não faltam para você. Então, venha fazer parte desses resultados, venha aplicar o detox metabólico ortomolecular da IA, independente de você ser um esteticista, médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionistas, massoterapeutas, terapeutas em geral, biomédicos, dentistas e acupunturistas. Mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu!